quem fala é a professora enfermeira Juliana e hoje a gente vai falar sobre queda nos idosos. O que a gente faz? Uma situação tão comum e corriqueira, porém muito grave. Vem comigo que eu vou te explicar. Então, a principal causa de trauma no idoso é a queda, que é um dos eventos que mais compromete a autonomia e a qualidade de vida na terceira idade. O envelhecimento ele traz mudanças fisiológicas que vão aumentar o risco, mas uma queda nunca deve ser vista como algo normal da idade. Então, nosso objetivo de aula vai ser entender por que os idosos caem mais, saber como agir após a queda, identificar sinais de gravidade e prevenir acidentes no dia a dia. Lembrando, o paciente não é só um diagnóstico, uma queda pode mudar totalmente a autonomia e a qualidade de vida desse idoso. O risco de queda no idoso ele é multifatorial, tá, pessoal? Então, tipo, alterações fisiológicas do envelhecimento, combinado com fatores ambientais, pode criar um cenário assim de muita vulnerabilidade. Quem entende o mecanismo não precisa decorar, não esquece disso. Então, nós temos aqui fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Qual é a diferença? Fatores que são típicas da idade, do idoso, da condição física dele, da condição neurológica dele. E aqui são fatores externos do ambiente, da casa, ok? Vamos ver alguns exemplos de cada um. Fatores intrínsecos, então, que são características do idoso, da condição física dele. Força muscular. Então, o que acontece? A pessoa, à medida que ela vai envelhecendo, ela vai tendo essa perda progressiva de massa. Massa significa músculo. E vai diminuindo a força também. Que vai reduzir, obviamente, a estabilidade. Que vai reduzir a estabilidade postural desse paciente. Outro quesito importante, visão e equilíbrio. O idoso ele tem alterações visuais e vestibulares, ou seja, de equilíbrio que está lá dentro do ouvido, né? O ouvido interno, então nós temos uma parte que é responsável pelo equilíbrio do corpo, que está comprometida na percepção do espaço. Então, se associado à visão prejudicada, então ele pode ter um desequilíbrio importante. Uma diminuição da visão e um desequilíbrio, uma desarmonia, prejudicada dessa região aqui, que é responsável pelo equilíbrio do idoso, pode propiciar a queda. Outras questões, doenças e medicamentos. Parkinson, demência, hipotensão ortostática, ou seja, sabe quando tu levanta rápido demais e que tu fica tonto? Pois então, isso a gente chama de hipotensão ortostática. Nada mais para dizer do que aquele passar mal quando levanta rápido, sabe? O idoso que consome muitos medicamentos, né, e tem urgência urinária. Então, tudo isso pode causar a queda, são os fatores intrínsecos. Fatores extrínsecos, que vêm de fora. Tapetes e piso molhado, tapete solto, piso molhado, escada sem apoio, má iluminação, calçado inadequado. Então, são todos fatores, e outros mais, né? Esse aqui eu trouxe para vocês alguns fatores que vão contribuir para a queda do idoso. Então, essa combinação de fatores, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, multiplica o risco. Imagina, o idoso tem uma força muscular prejudicada, diminuída, não enxerga bem, está tomando algum medicamento que deixa ele tonto, aí ele está caminhando sobre o tapete, ou um piso molhado, um calçado inadequado, o que acontece? A queda. Então, medicamentos e risco de queda. Um assunto extremamente importante é entender que a polifarmácia, ou seja, a quantidade de medicamentos que o idoso toma, é um dos principais fatores de risco modificáveis, que a gente consegue modificar para quedas em idosos. Determinadas classes de medicamento atuam diretamente sobre o sistema nervoso central. Tu lembra lá naquela nossa aula que a gente falou sobre os psicotrópicos? Pois então, é essa categoria aí. A pressão arterial alta ou baixa, equilíbrio, né, hídrico, ou seja, a quantidade de eletrólitos. Lembra que a gente falou de eletrólitos? São os sais minerais do corpo. Se ele tiver desequilíbrio, por exemplo, idoso que consome muito diurético, furosemida e hidroloratiazida, ele vai ter um desequilíbrio hídrico e eletrolítico. Significa que ele pode ter perdido alguns eletrólitos que são essenciais, que podem estar comprometendo as questões fisiológicas dele, aumentando significativamente a vulnerabilidade. Então aí, ó, depressores do sistema nervoso central, calmantes, ansiolíticos, remédios para dormir causam a sedação e identificação dos reflexos protetores. Outra situação, antihipertensivo e diuréticos podem provocar hipotensão,
queda brusca de pressão e levantar. E antidepressivos alteram o equilíbrio e a coordenação motora, especialmente em doses iniciais ou em ajustes de dose. Outra questão importante, risco aumentado em anticoagulantes. Amores da minha vida. Quando o idoso faz uso de varfarina, rivaroxabana, apixabana, que são os anticoagulantes, ele aumenta em muito o risco, por exemplo, de hemorragias graves. Então, mesmo naquelas quedas que aparentemente são mais leves, pode causar sangramentos internos muito perigoso nesse grupo, ok? O que a gente vai fazer após queda? Primeira coisa, mantenha-se calma sempre. Respira, mantenha-se calmo. Fale com o idoso com voz tranquila, passe calma, tranquilidade. Quantas vezes a gente acaba não se assustando mais? Porque às vezes a pessoa que vem nos socorrer está mais assustada que a gente acaba achando que está até pior do que realmente está. Então, transmitir a calma é extremamente importante nessa situação. Observe e pergunte. Pergunte onde sente dor, verifique a consciência, a respiração, a presença de sangramento. Acione ajuda, se necessário, chame o 192, afaste objetos do ambiente e mantenha o idoso confortável. O que a gente deve evitar? Nunca levante o idoso rapidamente. Muitas complicações graves acontecem por movimentação inadequada. Já pensou se ele caiu? Se ele fraturou o fêmur? Já pensou se ele caiu? Se ele fraturou o fêmur? Tu vai tentar levantar esse idoso, tu vai piorar, ainda prejudicar ainda mais a fratura. Então, avalia, calma, respira, conversa com o idoso, verifica a dor. E aí, tu vai avaliar a necessidade de pedir ajuda. O ideal sempre é avaliar essa situação, conversar com o médico, ligar para o 192 para afastar qualquer possibilidade de agravamento de alguma fratura. Antes de qualquer mobilização, ou seja, antes de mexer no paciente, é essencial descartar suspeitas de fratura, trauma de crânio ou sangramento significativo. A avaliação precede sempre a ação. Quando a gente não deve levantar o idoso, movimentar o idoso após a queda sem avaliação pode transformar uma lesão tratável numa complicação grave. Conheça situações que exigem imobilidade e atendimento médico imediato. Dor intensa, especialmente em membros, quadril ou coluna, indica possível fratura ou lesão muscular grave. Trauma de cabeça, então qualquer impacto craniano exige avaliação antes da mobilização. Risco de lesão intracraniana. Desmaio ou confusão, então alteração do nível de consciência. Desorientação indica um comprometimento neurológico hemodinâmico. Sangramento importante, hemorragias visíveis ou suspeita de sangramento interno requerem socorro imediato. O correto é chamar sempre atendimento médico imediato, movimentar incorretamente pode piorar fratura e lesões internas. Sinais de fratura, vamos entender aqui como é que funcionam os sinais de fratura. Fraturas são uma das consequências mais comuns e graves das quedas em idosos. Situações como osteoporose, frequentemente observada nessa faixa etária, reduz a resistência óssea e torna a fratura ainda mais provável e mais possível, mesmo em quedas de baixo impacto. Como é que a gente vai suspeitar dessa fratura? Dor forte localizada, inchaço e edema, deformidade visível, dificuldade de movimentar e incapacidade de ficar em pé, ok? Quais são as fraturas mais comuns em idosos? A de fêmur, a de quadril, a de punho e de costelas. A fratura de quadril em idoso pode levar inclusive à perda definitiva da independência e está associada a alta mortalidade, principalmente no primeiro ano, ok? Trauma de cabeça, muito cuidado. Trauma crânioencefálico em idosos é uma das situações mais perigosas após uma queda. A ausência de sangramento externo não afasta a possibilidade de lesão interna grave. Idosos em uso de anticoagulantes são especialmente vulneráveis a hemorragias cerebrais. Então, presta atenção, sinais neurológicos de alerta. Sonolência excessiva, vômitos repetidos após o impacto, confusão mental ou desorientação, dor de cabeça intensa e persistente, e outros sinais que a gente consegue perceber como preocupante. Desmaio, mesmo que breve, alteração da fala ou dificuldade de comunicação, assimetria facial ou fraqueza num dos lados do corpo e perda de memória do evento. Todo trauma de cabeça em idoso merece avaliação médica. Então, caiu, bateu a cabeça e imediatamente vai entrar em contato com o médico, com o SAMU e vai pedir maiores orientações, ok? Principalmente, gente, se esse idoso ele faz utilização de anticoagulantes, tá?
onde o risco de hemorragia cerebral ainda aumenta mais. Ele fica extremamente elevado. E aí, se esse idoso ele toma anticoagulantes, ele teve uma queda e apresentou hemorragia, o perigo aqui é silencioso, tá? Porque a gente pode demorar a constatar e entender que essa hemorragia está acontecendo. Lembrando, nem toda hemorragia é visível. Quedas podem causar sangramentos que podem se desenvolver lentamente e se manifestar horas após. O que significa isso? Significa que se um idoso cai agora, ele pode ter uma pequena hemorragia, essa hemorragia começar a aumentar, e daqui a algumas horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, a gente observar alguma alteração. Por exemplo, caiu, bateu a cabeça, rompeu um vasinho dentro do cérebro, ele ficou babando, como a gente chama. Ali algumas horas o idoso simplesmente começa a apresentar algumas alterações neurológicas. Isso é extremamente preocupante e foi em decorrência daquela queda, né, que rompeu aquele vasinho e que eu vou observar muito tempo depois. Então o ideal é que sempre o idoso que cai, que bate a cabeça, ou qualquer parte do corpo, a gente fica observando, mas a cabeça principalmente para ver se não vai aumentar a pressão dentro da cabeça por aquele sangue que tá lá, lembrando que isso aqui é uma estrutura óssea. Se vazar sangue aqui dentro, ele acaba comprimindo o cérebro e a gente vai perceber o quê? Alteração de acessório importante no idoso. Então, observe o idoso na primeira hora, na segunda hora, nas próximas 12 horas vai observando, tá? Observa alteração de comportamento, alteração de fala, de postura, alteração de visão, então de audição, todo e qualquer tipo de alteração, confusão mental tem que ser observada e identificada nesse momento, ok? Então, quais são os sinais de alerta? Palidez e suor frio, fraqueza e tontura, sonolência e confusão. Confusão, vocês já viram que tem todas? O que a gente vai fazer? Então, diante de qualquer um desses sinais de alerta que eu te passei, não espera o quadro piorar, aciona o serviço de emergência imediatamente, monitoriza a frequência cardíaca, respiração e o nível de consciência enquanto vai aguardando ajuda. O sangramento pode acontecer mesmo sem feridas aparentes. A ausência de hematomas visíveis não significa que não houve uma lesão interna importante, ok? Então, lembrando, a prevenção sempre é o melhor tratamento. Sempre, cuidado, observe, tire, retire tapetes e obstáculos no meio caminho, a gente já falou isso. Melhore a iluminação, coloque barras de apoio e tapetes antiderrapantes e calçado adequado. Ok? Tendo essas observações, a gente vai diminuir e muito. Não evita a queda, mas diminui bastante. Ajuda a prevenir. Então, cuidado diário. Estimular sempre a hidratação, sempre a gente vai falar. Acompanhar os medicamentos, organize e supervisione o uso correto dos medicamentos. Reporte ao médico qualquer queixa de tontura ou fraqueza depois do consumo de algum tipo de medicamento. Incentivar a idade física, vamos manter a memória muscular desse idoso, vamos fortalecer essa musculatura, vamos melhorar o tônus através do exercício físico. E, obviamente, sempre vamos auxiliar esse idoso a levantar, ok? O impacto das quedas vai além do trauma. Então, aí o que acontece? As consequências de uma queda, ela não vai se limitar somente às lesões físicas. O impacto psicológico e social pode ser também devastador quanto à própria fratura. E frequentemente ele é subestimado pela equipe de saúde. O que acontece? O idoso ele acaba apresentando medo de cair novamente. A síndrome pós-queda é real. O idoso restringe suas atividades por medo de recair, agravando ainda mais o sedentarismo. Se antes ele não gostava de caminhar ou de se exercitar, agora piorou porque ele tem medo de cair e se quebrar novamente, né? Isso vai piorar a situação porque vai aumentar a fraqueza muscular, vai criar um ciclo vicioso de vulnerabilidade. Vai perder a autonomia e a mobilidade, então a dependência para atividades básicas afeta profundamente a autoestima e a identidade do idoso. A recuperação da autonomia deve ser o objetivo central do plano de cuidado. Isolamento, ansiedade e depressão. Então, a redução das saídas e das interações sociais alimenta o isolamento. Quadros depressivos e ansiosos são frequentes e requerem atenção multiprofissional. Então, a gente tem que ter uma abordagem integral, física e psicológica e social. É o que distingue o cuidado verdadeiramente humanizado, ok? Por último, não menos importante, né? Chegamos ao final.
conhecimento adquirido hoje forma a base para uma atuação mais segura, mais atenta e mais humana no cuidado ao idoso. Vai observar e identificar sinais de gravidade após queda, fratura, trauma de crânio, hemorragias internas e alterações neurológicas. Vai proteger. Não movimentar o idoso sem avaliação prévia. Evitar complicações por ações precipitadas e sem critério clínico. Vai prevenir, adaptar o ambiente, acompanhar medicamentos, estimular atividade física e hidratação. O cuidado começa antes da queda. E sempre agir com segurança, acione ajuda quando necessário, especialmente quando o idoso ele faz uso de anticoagulantes. Né? Observe traumas de cabeça ou suspeita de fratura. Então, galerinha, recapitulando, o melhor cuidado que tu vai ter com o idoso sempre é prevenção. O que é a prevenção? Evita ambientes escuros, evita rampa, evita obstáculos, retira tapete que é móvel, cuidado com objetos no meio do caminho do idoso. Quem nunca tropeçou e caiu em algo que estava no chão? Ah, sapatos firmes e antiderrapantes, nada de pantufa. Pantufa é bom, eu gosto, é bacana. Mas lembra, para idoso a pantufa ela é realmente prejudicial. Ela pode induzir, pode provocar, fazer com que esse idoso caia, ok? Barras nos corredores, barra na escada, barra no banheiro. Acompanhamento, atenção, cuidado com medicamentos que podem fazer alteração desse sensório. Lembrando, a prevenção é sempre o melhor. Até a próxima. Beijo!